Olá pessoal, voltamos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Todo mundo já me conhece, eu sou a Ana. De antemão eu também queria pedir desculpa pelo atraso do vídeo. Eu tinha falado de postar o vídeo no domingo, porém não tive tempo, não tive como postar o vídeo. Então o vídeo só tem como sair hoje. Eu quero também lembrar para vocês de se inscrever no canal. Tem gente que vem aqui, que assiste os vídeos, mas não se inscreve no canal. Como eu já tinha dito para vocês, eu vou postar uma série de vídeos com relatos de mulheres vítimas de golpes virtuais e brasileiras que passaram perrengue tanto aqui no exterior como no Brasil. Eu tenho agora um relato, que é o relato da Lorena. Depois eu vou ter um relato LGBT de um rapaz que estava sendo, quer dizer, que por pouco não foi vítima de árabes e afins. E eu tenho um relato de uma mulher que levou um árabe para casa, casou e o negócio deu muito ruim. Então nós vamos ter uma semana somente de relatos. O relato de hoje é de uma brasileira que ficou em cárcere privado aqui em Portugal. O relato dela é um relato um pouco grande, então sentem aí, peguem a pipoca, eu quero ler todo esse relato, eu quero ler ele com calma. E após eu quero voltar para a gente comentar, para a gente poder comentar e falar um pouquinho sobre esse relato aqui. O relato de hoje é da Lorena. Eu conheci a pessoa, tá? Eu tenho fotos, eu tenho tudo, então assim, o relato é real. Ela realmente foi vítima de cárcere privado aqui em Portugal. Então a gente vai começar o nosso vídeo e já já a gente volta pra gente comentar. Como eu já disse, o vídeo é um pouco longo, então sentem aí e peguem uma pipoquinha. Bom, vamos começar o vídeo. Oi, hoje eu vou contar para vocês a minha história. Não vou contar o estado que moro, mas adianto que sou do Nordeste do Brasil. Me chamo Lorena. Hoje tenho 43 anos e a minha história começa em meados de 2006. Quando eu tinha apenas 20 e poucos anos. Ao contrário de várias mulheres que vejo nesses vídeos, eu nasci de uma família muito sólida. Meus pais se amavam muito e são casados até os dias de hoje. Tive uma boa infância. Nunca passei necessidades ou coisa do tipo. Ao contrário, tive uma infância muito feliz. Meu pai era dono de um determinado local que eu não vou falar aqui para não zerar nela, né? Lá na minha cidade. Como nem tudo na vida são rosas, depois de tantas baladas e conhecer várias pessoas aqui na minha cidade, decidi então sair da minha cidade e tentar a vida na capital. Como eu já disse para vocês, eu era uma menina muito feliz, sempre tive tudo o que quis, pois os meus pais me proporcionaram boas escolas, boas roupas, entre outras coisas. Quando fiz 20 anos, eu fui para a capital estudar e também para trabalhar. Mas como nada na vida são rosas, depois de baladas, amigos e farras, decidi então trancar o meu curso e ficar somente com o trabalho. Como eu já havia dito para vocês, eu iria para a capital estudar e trabalhar. Na época eu era muito insegura, inocente e inexperiente também. Então achei que eu mesma poderia me manter e através de uma certa proposta de uma amiga, decidi fazer a vida. Sim, gente, eu comecei a fazer programa em uma casa de acompanhantes, lá na capital. Eu sempre tive um biotipo no qual os homens amavam. Eu sou loira, cabelos lisos, longos, corpo escultural e um bom papo. Já que, como falei para vocês, estudei em boas escolas. Nessa casa de acompanhantes, fiz várias amizades. Saí com muitos homens, inclusive homens influentes da capital. Gente, eu tive até um casinho com o filho de um senador, mas eu não vou falar aqui para também não zerar nele. Eu era inteligente, mas ao mesmo tempo imatura, e acabei entrando no submundo das drogas. Eu fazia meus programas e no início era somente para arcar com os meus luxos, mas depois todo o meu dinheiro ia para a cocaína.
De início, como eu já disse, eu comecei na cocaína. Depois, já lá para o final, antes do que vou contar aqui para vocês, até crack eu passei a usar. Nesse tempo, eu conheci um casal de amigas, ambas eram namoradas. As duas eram da capital e também estavam inseridas no submundo das drogas e da prostituição. Elas moravam juntas, então me convidaram para morar com elas para dividir as despesas. Com essa nossa amizade, o uso de drogas na nossa vida ficou ainda mais frequente, já que minha amiga também fazia programas e nós duas tínhamos um bom rendimento financeiro. A gente trabalhava a semana toda e final de semana a gente passava usando drogas. Claro, as três trancadas no nosso apartamento. Gente, para vocês terem uma ideia, nós usávamos tanto que eu chegava a ver coisas, a delirar. Entrava dentro do guarda-roupa e ficava por horas lá curtindo a minha lombra. Aliás, eu só saía depois que passava. Com o tempo vinha a rebordose, a neura, a depressão, pois a gente gastava tudo que tinha e ainda tinha que lidar com a falta do dinheiro que nós gastamos. Porém, para a gente, isso não era problema. Na segunda-feira, começava tudo de novo. Nós fazíamos os nossos programas na semana e nos finais de semana, tudo novamente. Às vezes, a gente saía, iria jantar, saíamos com amigos, mas sempre voltávamos para usar droga dentro do nosso apartamento. Assim, eu passei 2 anos na minha vida. Acabei me envolvendo, como eu já disse para vocês, com um político lá da capital. Esse cara, mesmo sendo um grande galinha, ele me dava muitos conselhos e também me ajudava muito financeiramente. Com o tempo, pessoal, eu fui melhorando. Fomos usando menos drogas, com o apoio das nossas famílias, pois a minha família tomou conhecimento do que eu estava passando e a delas também. Nós também queríamos mudar e a gente estava cansada daquela vida. Eu continuei fazendo os meus programas, botava os meus anúncios e a minha vida seguia. Agora eu vou contar para vocês o fato principal da minha vida, no qual eu quis contar esse relato. Em um desses programas que eu fazia para um certo cafetão, acabei conhecendo uma pessoa que levava meninas para fora do país. Nesse tempo, só as tops, as melhores meninas tinham essa oportunidade. E eu acabei decidindo que eu também iria agarrá-la com todas as forças. Eu queria agarrar essa que seria a grande oportunidade da minha vida. E assim eu fiz. Esse cafetão comprou as minhas passagens no ano de 2006. E em meados de 2006, como eu já disse, desembarquei em Portugal. Na minha mala, eu levava sonhos, alguns euros e apenas algumas roupas, pois era tudo que eu tinha. Cheguei na casa de onde seria o meu novo trabalho e lá fui recebida por um português. Um cara bonito, boa pinta, lábia de mestre e um sorriso encantador. Lembro que esse cafetão, dono da casa, ele também tinha caso com as meninas. Inclusive, ele era junto, no caso, casado com uma das meninas que trabalhava para ele. Sim, gente, o próprio marido era o cafetão daquela mulher. Nessa casa, lembro que tinha meninas de várias nacionalidades. A casa onde ficávamos para dormir era ao lado do clube, no caso, boate, onde trabalhávamos à noite. Então, a gente conseguia conciliar. No início, foi difícil para mim, pois todo o dinheiro que eu fazia à noite era para arcar com os custos da minha passagem. Meu cafetão só me deixava ficar com o mínimo possível. Dizia que se assim, eu teria que fazer os programas, pois eu tinha que pagar e arcar com os custos da minha estadia lá
e da minha passagem, que por sinal na época foi muito dinheiro. Mas o que vocês não sabem é que eu acabei me envolvendo com o meu cafetão. Como nada de ruim pode piorar, eu também acabei me apaixonando por ele e acabei virando a sua mulher. Ele, por sua vez, dispensou a outra e eu tomei o lugar daquela que seria a dona da casa. Não sei se foi praga dela, mas, gente, eu comi o pão que o diabo amassou nas mãos desse homem. Sim, eu passei por tudo que vocês possam imaginar. Ele me batia, me aprisionava, me xingava, me torturava psicologicamente de todas as formas e ainda, para piorar, tomava todo o meu dinheiro. Ele dizia que assim eu não iria tentar voltar para o Brasil. E se eu tivesse dinheiro, eu iria deixá-lo. E ele não aceitaria me perder, pois ele me amava muito. Gente, eu passei 1 ano e 2 meses nessa vida. Eu já não sabia mais o que fazer. Estava desesperada. A droga e o álcool me consumia. E a dor de estar naquele lugar também. Perdi toda a minha beleza, tudo que eu tinha. Fiquei magra. E se vocês não sabem, o meu arrependimento de ter saído do Brasil era grande. Com o tempo, eu acabei fazendo amizade com algumas dessas meninas. Conheci uma menina que, por sinal, até hoje é uma grande amiga. Essa menina me dava grandes conselhos, dizia que eu não merecia estar nessa vida e que ela e eu iríamos traçar um jeito de eu voltar para o Brasil. Mas, gente, eu não tinha forças, eu era dependente emocional do meu cafetão, marido. Mesmo assim, acabei bolando um plano de fuga. Passei 2 meses juntando grana. Como vocês sabem, eu também trabalhava no bar e eu também ganhava pelas bebidas. E muitos dos clientes também me davam extra. Então eu guardava tudo que conseguia naquele lugar. Lembrando que o meu marido cafetão não poderia saber de nada. Certo dia, conversando com minha família, falei que tinha vontade de voltar para o Brasil. Se vocês não sabem, para piorar a minha situação psicológica, nesse tempo a minha avó ficou muito doente. Então a minha amiga teve a ideia de contar para ele que a minha avó estava em estado terminal e que eu precisava voltar para o Brasil. Ele não aceitou, disse que se eu fosse para o Brasil eu não voltaria. Então eu chorei, passei dias chorando e pedindo para ele permitir eu ir visitar minha vovozinha. E disse para ele que eu voltaria sim, pois eu compraria a passagem de ida e volta. Gente, de tanto eu pedir, chorar e implorar, esse homem acabou deixando. Mas falou que eu iria levar somente poucas roupas, pois assim ele sabia que eu iria voltar. Chegou o dia da minha liberdade. Peguei minhas malas e fui para o aeroporto de Lisboa. Ele, por sua vez, também foi comigo. Dizia que me amava, que não esperava a hora de eu voltar. Levei pouca roupa, como eu disse para vocês, pois ele me fez prometer que eu voltava. Graças a Deus, eu não precisei dessas roupas, então deixei quase tudo para trás. Entrei naquele avião e chorei por horas. Sim, gente, eu consegui me sair do meu cativeiro. Claro, com a ajuda daquela grande amiga que até hoje é minha grande amiga. Cheguei na minha cidade, eu estava muito feia, eu estava acabada. Os meus pais ficaram de cara, eles não acreditavam a forma que eu estava. Então eu falei para eles que o meu trabalho me consumia bastante, que eu não gostava da alimentação e por isso eu estava naquela situação. Gente, eu tive essa sorte, mas várias e várias outras Lorenas não. Não caiam nesse conto de vida fácil. Nada na Europa é fácil. Não acreditem em dinheiro fácil,
pois isso não existe. Hoje eu tenho 43 anos, eu me formei o ano passado. Não vou dizer a área, mas a Ana sabe, sim, eu sei, é uma área linda. A área no qual ela se formou, enfim. E digo para vocês, nunca é tarde para estudar. Estudem, estudem para realizar os seus sonhos. Beijos e fiquem com Deus. Esse aqui é o relato da Lorena. Esse caso aconteceu, como ela disse, em 2006, aqui em Portugal. Eu quero lembrar para vocês que aqui em Portugal, há alguns anos, existiam as casas de alterne. Eu não sei se hoje ainda existe. O que é casa de alterne? É como se no Brasil fossem as casas de massagens, as casas de acompanhante e afins. Eu não sei se ainda hoje existe aqui em Portugal. A gente sabe que tem as garotas que tem os anúncios dos sites e tal. Mas antigamente, quando não tinham os sites, os anúncios, elas trabalhavam nessas casas de alterne, que são as casas de acompanhante. Eu vou lembrar aqui para vocês também que me conhecem e que me seguem, para quem sabe aqui, né, para quem... Enfim, eu sou brasileira, eu moro em Portugal já há alguns anos, há quase 4 anos. E infelizmente, nós brasileiras temos uma péssima reputação aqui em Portugal. E eu vou contar para vocês um pouco sobre esse assunto. Quando nos meados lá dos anos 2000, 2001, 2002 e tal, começou uma febre de brasileiras vindo aqui para a Europa. Tanto para Portugal, como para a Itália, para a Holanda, entre outros países aqui, né, aqui circunvizinhos. Então, aqui em Portugal, muitas brasileiras vinham para se prostituir, para trabalhar nessas casas de alterne. E muitos homens acabavam se apaixonando realmente por essas mulheres. E por conta disso tudo, estou falando aqui de Portugal, tá? Por conta disso tudo, até hoje em dia, aqui em Portugal, tem uma história de que as brasileiras vêm roubar os maridos das portuguesas. Por conta disso também, muitas portuguesas não gostam das brasileiras, têm preconceito com as brasileiras e a maioria da sociedade, infelizmente, não são todos, tá? São pessoas de cabeça mais fechada, acreditam que a maioria das brasileiras vem aqui para Portugal para se prostituir, coisa que não é verdade. Para quem não sabe, eu tenho uma página lá no TikTok, também tem no Instagram, quem quiser me seguir no TikTok também é Babado da Gringa. E eu sigo muitas e muitas, dezenas e dezenas de brasileiras que moram aqui em Portugal e em outros países aqui da Europa e afins. E todas estas pessoas trabalham. Então, essa história de que brasileira é puta, de que brasileira só vem para a Europa atrás de macho, não é verdade. Lógico que sim, tem uma pequena parcela de brasileiras que sim fazem isso. Porém, isso não é... Como que a gente pode dizer? Isso não é uma totalidade, tá, gente? Tem gente de todo jeito, tem mulher doida, tem mulher sem futuro, tem gente de todo jeito. Então, a gente não pode colocar todo mundo dentro do mesmo saco, porque isso não é verdade. Existe muita brasileira bacana, tem muita brasileira que vem aqui para Portugal para trabalhar, para estudar. Tem gente que quer uma vida melhor. Eu sou uma pessoa, eu sou uma das quis migrar aqui para Portugal para ter uma vida mais tranquila, para ter uma qualidade de vida e graças a Deus eu tenho. Eu aqui eu posso andar com meu iPhone, eu posso andar com meu notebook na rua, eu posso usar um brinco, um cordão de ouro, eu posso usar um tênis caro. Aqui a gente ainda, porque como eu já disse nos vídeos passados, por conta da imigração desenfreada, Portugal está abrindo as portas para todo mundo, sem saber quem é quem. O negócio aqui está complicando. Nós éramos o segundo país mais seguro do mundo, com melhor qualidade de vida. Já estamos descendo, estamos no ranking do 6º país. E, infelizmente, a situação só tende a piorar, porque 24 horas nos grupos é gente, estou indo para Portugal, estou indo para Portugal. Isso aqui não vai caber. Isso aqui não cabe, essa quantidade de gente. Só aqui em Portugal são 300 mil brasileiros. Desses 300 mil brasileiros, todos os dias, mais de 180 brasileiros entram em contato com as embaixadas pedindo repatriamento, que é isso. Não tem dinheiro para ficar aqui e também não tem dinheiro para voltar.
São para mais de 50 mil pedidos de repatriamento que está lá na embaixada e eles não têm condições. Existe um lugar aqui, eu não lembro se é uma ONG ou o que cadastra essas pessoas e dependendo da situação, se for um negócio periclitante, consegue o repatriamento. Porém, isso não é eu vou lá para Portugal e se fudeu, e se o negócio der errado, eu vou conseguir a passagem de volta. Não. Aqui não existe. E detalhe, tem brasileiro morando na rua. Eu vi dezenas e dezenas de vídeos de brasileiros morando dentro de carro aqui, porque aqui na Europa existe uma febre de que as pessoas compram aqueles motorhome. O que é isso? Que é motorhome, né? Que é uma casa sobre rodas. E, então, tem brasileiro vivendo nessa situação, dormindo dentro de carro. Olha, não tá, o que tem de brasileiro vivendo dentro de carro, tendo que tomar banho dentro de academia, de ginástica, não está no gibi. Então, o negócio tá piorando. Não tem trabalho para esse povo todo. Não tem trabalho para todo mundo. Aluguel caríssimo. Custo de vida altíssimo. Foi-se o tempo que o custo de vida na Europa era baixo. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu quero que vocês curtam, aliás, eu quero pedir para que vocês curtam, que vocês compartilhem. Me sigam também lá no Instagram, Babás da Gringa, e lá no TikTok. Lembrando que vamos ter mais 2 vídeos, que é o caso LGBT, que o rapaz é um seguidor nosso aqui, e ele mandou aqui o relato dele. E vamos ter um bafão, babado, de uma brasileira que levou um bonito, um arabiano, lá pro Brasil e se ferrou legal. O negócio deu muito ruim. Então, até mais.